No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também o Instituto Somos do Minério. E hoje eu converso com ele, que já virou sócio nosso aqui, Vinícius Pinho, e também Natasha Mendes. Eles são sócios da GRC Total, Governança, Risco e Compliance. E nesse bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do mercado da mineração de ouro no Brasil hoje. É uma satisfação recebê-los aqui no nosso podcast. Disney, obrigado. Hoje estou muito bem acompanhado aqui da minha sócia, da Natasha, e vamos falar um pouquinho aí do mercado, o que o mercado vem enfrentando e desmistificar, né, alguns boatos, alguns fatos, algumas questões importantes aí para esse mercado. Tudo bem, Disney, obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o Vinícius, e vamos auxiliar aí nas considerações sobre esse fato, né? Já continuando contigo, me fala um pouquinho sobre essa sociedade aí, como é que surgiu essa parceria? Então, eu sou advogada, né? Advogo há 11 anos aqui no Mato Grosso e há mais de 3 anos eu estou atuando na área de compliance. Então, sou especialista em compliance, estou fazendo um mestrado também na área e conheci o Vinícius através de um amigo em comum, né? Nós temos um amigo em comum, que é o César, e falou, bom, vocês dois falam da mesma coisa, governança, risco, compliance, e é importante que vocês troquem ideias, e assim nasceu essa sociedade. Importante estar do lado dele, que é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco nessa área, então a gente somou e agora estamos compondo aí para auxiliar as empresas que estão precisando aí dessa parte do compliance. Que bacana, né, Vinícius? Pessoas que vêm para somar, ainda mais numa área nova que requer um conhecimento muito grande, né? Então, junto a você, doutora Natasha, aí com certeza é um caminho longo pela frente que vocês terão aí com essa nova empresa. O caminho é longo e a soma, a sinergia foi perfeita, porque a GRC Total nasceu exatamente de uma conversa nossa. A gente idealizou isso de prestar assessoria para tudo quanto é empresa, né? E naturalmente aqui para a região, o setor de mineração, o setor agro, são 2 setores que a gente tem um foco grande. A Natasha é daqui de Cuiabá, eu estou retornando para o Rio de Janeiro, então eu vou ficar ali muito focado ali nos clientes de Rio e São Paulo, a Natasha com os clientes aqui da região Centro-Oeste, mas a gente o tempo inteiro, eu vou estar aqui o tempo inteiro também, né? O escritório fica no Jardim Cuiabá, então tá tudo bem, o time está bem ajustado e a gente está numa sinergia muito boa aí, com alguns clientes aí já satisfeitos aí com o que a gente vem fazendo. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem, até porque muita gente ainda desconhece, não sabe qual que é o valor que tem, né, na verdade, que é a questão de risco, governança, o compliance para uma empresa. É um serviço que hoje é prestado para empresas de todos os tamanhos, né? Sim, o importante é que as pessoas conheçam um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Disney, primeiro tomar aqui, Natasha, te passar a palavra, mas eu vejo, com perdão do clichê, é sempre melhor prevenir do que remediar. Mas, infelizmente, na prática, se prefere muito mais remediar. Se prefere esperar acontecer para começar a correr atrás do problema. O que o mercado de mineração vem enfrentando atualmente é algo que eu vi pessoalmente, enfrentei isso pessoalmente no mercado de câmbio alguns anos atrás, que num primeiro momento teve uma dificuldade, até uma certa resistência dos principais agentes desse mercado, do enfrentamento correto das questões, sejam regulatórias, de imagem e tudo mais, mas nesse mercado está passando pela mesma coisa. Então, mas o mercado da mineração, você ainda tem
uma questão midiática muito forte, uma questão ambiental que é sempre muito sensível. O mundo está passando por um problema ambiental grande, você vê pelas alterações climáticas, não é nenhum exagero falar que a gente está enfrentando hoje grandes problemas climáticos. Então, o nosso objetivo com a GRC Total é entregar uma solução integrada, uma solução completa dentro desse universo de governança risco compliance. Isso vai abranger a parte socioambiental, a parte minerária, parte regulatória, então todo esse pedaço. Então, como eu falei, a dupla aqui funciona muito bem, porque a Natasha fica bem focada na parte regulatória, eu na parte mais focada ali na estratégica e operacional, dentro desse universo de compliance, e assim a gente vem tocando aí. E a gente está vivendo, doutora Natasha, um momento muito difícil para a mineração, né? Com muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, operações, muitas das vezes, que não trazem um resultado muito prático, e o próprio governo que não apresenta soluções para esse mercado, né? Por exemplo, a gente está hoje sentindo na pele a questão de você não conseguir vender o ouro para fora do Brasil, exportar o ouro. Esse ouro está sendo retido pela Receita Federal e sem uma explicação lógica. Como passar por uma situação dessa? Como que você vê uma solução? Vê uma luz lá no fim do túnel ou não? É um desafio, né, Disney? A gente acaba se deparando com algumas situações que muitas vezes, sob o pretexto de regulação, eles acabam travando, né, muitas atividades. E existe um meio termo nisso tudo, né? E quando a gente fala de compliance, a gente está falando de um universo muito abrangente dentro das empresas, que não vai ficar única e exclusivamente focada na parte do que vem sendo conduzido atualmente. É do que daqui para frente a gente precisa melhorar, né? Como é que a gente vai mudar a parte cultural, a parte do mindset mesmo, de todos os agentes que estão envolvidos. Então, falar de regulação, né, de legislação, de como é que as empresas estão adequadas para enfrentar o que tem sido solicitado até pelo mercado internacional é muito importante, porque hoje a gente não pode mais ficar concentrado no universo regional, né? A gente precisa abrir realmente as portas para o que está sendo discutido a nível internacional, e é por essas razões que o compliance ele tem lugar, né? Não é só falar em prevenção, como o Vinícius bem colocou aqui. A prevenção realmente é o melhor caminho, mas enxergar o porquê que a prevenção é o melhor caminho, que eu acho que acaba sendo um desafio nosso, né, dos operadores aí, dos consultores de compliance, até porque geralmente as pessoas que estão encabeçando a área da mineração vêm fazendo isso há muitos anos, né? E com o passar dos anos e tudo caminhando muito bem, eles não entendem a necessidade de se adequar ou de mudar a tratativa interna, né? E aí é onde a gente se depara com esses entraves que estão sendo divulgados aí na mídia, e que a gente precisa sim ter uma cautela, né, para não dizer que nós estamos afrontando a legislação, mas ter estratégia também para atuar de forma a não travar as atividades do empresário. De modo geral, é isso. É importante conhecer o passo a passo do compliance, onde ele começa, e lá na ponta final, qual que é o resultado que isso tem, Vinícius? Primeiro, o resultado final, como você colocou essa questão da receita, vindo travando aí as exportações, o que eu enxergo, olhando o mercado, para quem está nesse mercado agora de uma forma diferente, o mercado inteiro está aprendendo a como lidar. Então, assim, diálogo vai ser fundamental entre todos os entes, todas as partes. Receita Federal, são os demais reguladores, a ANM ter a estrutura adequada para poder fiscalizar. Foi mais do que divulgada aí as condições inadequadas da ANM para poder fazer um importante serviço para o país nesse sentido. E o compliance está em toda essa trilha. Compliance transcende muito a questão regulatória, né? Como a Natasha bem pontuou,
o que precisa mudar primeiro é esse mindset, a cabeça de todos os entes. Então, o compliance ele vai na ponta inicial, entendendo as necessidades do negócio, regulatórias, de imagem, operacionais, e tudo que gira no entorno. E lá no final, lá nessa ponta final, o que é importante para os agentes do mercado privado entenderem é que o compliance vai trazer muito mais do que a tranquilidade de fazer negócios responsáveis e transparentes. Vai trazer lucro, efetivamente, para o negócio. E traz, assim, com incontáveis exemplos em que se mostra. Porque vamos esquecer um pouquinho receita, reguladores, o Banco Central está olhando, a ANM está olhando, tem a Frente Parlamentar fazendo um brilhante trabalho nesse sentido, mas vamos tirar todo mundo. Vamos fingir que está todo mundo fora e deixou fazer o que quer. Os clientes lá na ponta final, lá de fora, a maioria dos clientes que estão lá fora, que são até todos os clientes lá fora, eles estão exigindo isso. Eles não querem comprar um material, não querem comprar um ouro, uma gema, sem toda essa trilha de compliance dentro dele. Nessa trilha de compliance vem tudo, vem todo o aspecto ambiental e eles já estão pagando. Tem exemplos reais aí de que já pagam mais caro. Tem uma iniciativa suíça chamada Swissberry Gold. Exatamente. Que paga um prêmio, né, de, salvo engano, até um dólar por grama de ouro se você tiver toda essa compliance na sua empresa. Para que as pessoas que são mais leigas, como é o meu caso na questão do compliance, entenderem, por exemplo, eu sou uma empresa de fora do Brasil que estou comprando ouro brasileiro. Eu quero saber de onde aquele ouro saiu, se aquele ouro tem a questão legal, se ele é responsável ambientalmente e socialmente, né? Se ele cumpriu todas as condicionantes da legislação brasileira. É basicamente isso que o comprador final quer saber. Quando esse ouro vai virar ativo financeiro ou ele vai virar joia, você pode hoje, com a rastreabilidade, saber todo esse caminho. É basicamente isso que o compliance traz e entrega para quem exporta o ouro hoje e para quem está vendendo da ponta. Isso, são o que nós chamamos de os entregáveis, que é inerente ao nosso trabalho, né? Então, contemplam políticas, contemplam as normativas, os treinamentos, a capacitação e a forma como a gente vai poder deixar evidências de que há uma rastreabilidade desse material. Perfeito. E esse foi, inclusive, um assunto que você abordou num dos painéis da Expo Minério. Exato. E justamente você no compliance e mais pessoas de outros setores, por exemplo, da rastreabilidade, da marcação química, e para poder chegar num contexto legal lá para mostrar esse caminho que hoje é necessário, principalmente para o comércio do ouro, que também já foi cobrado do setor agro, né? Sim. Saber se desmatou, se tinha trabalho escravo e tudo. Então é importante que tudo isso que está acontecendo hoje, pelo menos pelo que eu vejo, é para melhorar. A rastreabilidade está em tudo quanto é mercado, né? O brinquedo, quando chega na mão da criança, ele não saiu ali da loja, ele passou por todo um processo. Então tem uma preocupação com isso. O pó de café que você faz o seu café, ele vai ter ali também uma questão. Você vê em outros mercados, tem gente que compra. Você vai comprar um produto orgânico, você vai pagar mais caro no produto orgânico do que o outro produto. Os produtos, em teoria, são a mesma coisa. É alface, mas tem uma pessoa que está predisposta a pagar mais no orgânico do que no outro e mais. Tem gente que está disposta a pagar, às vezes, de uma determinada fazenda ou de uma determinada região por um produto, seja por uma crença, porque acha que aquele ali é melhor, seja porque é de fato melhor. E com ouro, com qualquer coisa, é a mesma coisa. Eu não quero uma joalheria lá de fora, ela está sendo pressionada. Antes do colar ficar pronto, de onde veio essa gema? Essa gema envolve um trabalho escravo numa região isolada em algum local, na América do Sul, na África, onde for. Então, todos esses entes... Então, tem os periféricos eletrônicos, tem a tecnologia, tem o setor de medicina, todo mundo que consome desse mercado, por exemplo, de ouro, eles querem saber a procedência
desse material, exatamente porque eles também têm que prestar contas. Um dos princípios básicos da governança, que é o accountability, você precisa prestar contas do que você está fazendo. Então, muita informalidade no mesmo evento lá na Expo Minério. Foi muito bacana ver um garimpeiro raiz, como a gente brincou lá, falando. Contando essas fases, né, da atividade. Né? E fala, assim como está errado ser taxado de criminoso ou taxado de errado, o garimpeiro ou o minerador, seja de pequeno, médio ou grande porte, do que estava fazendo há 30, 40 anos atrás, porque a regulação não se atualizou na mesma proporção, que o mercado veio se atualizando em termos de tecnologia, de operações, de necessidades, e até, vamos lá, falando em termos de globalização. O ouro e sempre foi, em épocas de guerra, é uma reserva mineral fundamental que os bancos centrais têm. Então, vem falando. Só que, apesar de ter esse lado, que a gente olha, o lado humano, importante e tudo mais, você vê o garimpeiro ali, não pode, uns sequer sabem, e eles precisam ser aculturados, como a Natasha falou, eles precisam entender que o mercado mudou, eles precisam ir se adequando nesse sentido. Eles não podem mais ser olhados daquela forma, mas eles também não podem mais atuar da mesma forma. Então, é um balanço, é um equilíbrio. E faz parte da evolução, ações, né, da nossa vida. Sim. Mesmo. Né? A atividade começou lá com a pá e a picareta e a bateia. Exato. Hoje você já não vê quase ninguém usando essas ferramentas. Já se usa equipamentos de alta tecnologia. Então, a partir do momento que você evolui, você precisa evoluir em todos os sentidos, né? Sim. Não só nas ferramentas, mas também nas leis e na responsabilidade socioambiental, que é hoje, pelo que eu vejo, é o que é mais cobrado desse setor, né? Sim. Questão ambiental, social, que pesa mais sobre o setor. O padrão de consumo mudou, né? E exatamente. Se a gente não tem essa o consumidor está mais consciente, né? Para saber de onde está o produto que ele consome, que ele usa, né? Exato. E aí, com essa visão de que há uma mudança forte, uma forte mudança no padrão de consumo, eu costumo falar que é um efeito dominó. Então, estamos aqui falando na ponta do consumidor final, que exige daquela fornecedora um padrão de conduta diferenciado, e essa fornecedora vai exigir de quem? De quem está realmente lá na extração, né? O mesmo padrão de conduta. Então, se a gente não estiver tomando muito cuidado com o efeito que está sendo percebido hoje no mercado, quem não se adequar vai ficar fora dessa curva. E um exemplo do cotidiano, só para trazer, que eu acho que clarifica, acho que trazer uma linguagem mais simples é sempre bom para quem ainda não despertou para a importância do compliance. Quando você vai num país ou numa região em que tem fama de vender produtos falsificados e você quer comprar muito um microfone da melhor marca, uma câmera da melhor marca, você pesquisa muito e faz N perguntas que talvez você não fizesse se você fosse numa loja na Quinta Avenida de Nova York. Talvez você não fizesse essas perguntas. A questão da confiança, né? Exatamente. Saber de quem está comprando. Exatamente. E talvez lá esteja errado e nesse local não está. Mas a diligência que você vai fazer no local que já tem o preconceito. O preconceito. É mais ou menos a mesma coisa. Se revoltar porque o cliente de fora está exigindo um monte de coisa, ou se revoltar porque o regulador está pedindo um monte de coisa que nunca foi feito, não vai adiantar de absolutamente nada. O que vai adiantar, sim, é se adequar, debater, porque não é porque veio uma lei nova, veio uma lei está aí, é para ser cumprida. Não tem discussão. Mas não é impedido de você discuti-la, de apresentar formas melhores até, ou adequações mais adequadas. A própria NM 129, ela veio com o pequeno, com faturamento até 16 milhões e 800, e o médio e o grande acima disso. No meu entender, deveria ter uma terceira categoria para o menor ainda. Para ele ter um enquadramento, até para dar esse timing mais adequado de enquadramento, ou para uma adesão a uma junção, uma cooperativa, o que for. É uma nova forma de você minerar, né? Porque então, eles estão querendo tirar hoje a PLG do sistema. Evoluir para que você possa ter inicialmente o que o grande minerador tem, que é poder fazer a pesquisa antes de lavrar, que já a PLG não oferece isso.
Então, Exato. essa evolução ela vai acontecer gradualmente. Até a própria ANM, a gente teve aqui recentemente o Yuri, que faz parte da ANM, falando sobre essa evolução que vai acontecer já a início de 2024. Então, são mudanças que quem está no setor precisa se adaptar. Ou se adapta ou vai acabar saindo do mercado. Agora, é importante falar também sobre esse caminho que o ouro faz desde a primeira da lavra até a primeira compra, que passa pela DTVM, que hoje é um problema muito sério, porque o próprio governo está sufocando as DTVMs. O governo federal, pelo que eu entendo, pelo que eu estou acompanhando, tem um forte interesse de tirar a DTVM do mercado. Agora, quem assume esse papel da DTVM até essas mudanças de regime, né, que existe na mineração? Não tem ninguém. Então fica difícil de você entender tudo isso que está acontecendo, já que o próprio legislador, o próprio governo não oferece soluções. Então, o mercado está todo mundo que nem barata tonta. E pior do que isso, né? Quem vai fazer essa máquina girar, né? Porque exatamente, as DTVMs fazem essa máquina girar, é importante. O problema é que o ouro, recentemente eu ouvi, né? E assim, a gente vem acompanhando, quem é do mercado acompanha. O ouro é sempre ligado a um artigo de luxo e supérfluo. Uhum. Só que a gente sabe que não é isso, né? Isso falando só de ouro, né? Mas tem tantos e tantos outros minérios, e você vê até às vezes alguns problemas ambientais grandes causados em minas de outros minérios ou em barragens relacionadas a outro tipo de atividade. Você não vê. Você tem uma cobertura, mas você não tem algo tão em cima da mídia como você vê no mercado de ouro. Então, assim, é um período turbulento, um período difícil. Você colocou, cadê as soluções? Né? Porque exigir, cadê as soluções? Acho que as soluções partem disso, partem lá da frente parlamentar, parte de alguns institutos fazendo grandes trabalhos, eventos como a Expo Minério, passa por tudo isso, todo mundo conversando e querendo conversar. Não adianta você só querer conversar naquele evento que lhe interessa. Então tem que estar todos os agentes serem convidados para tudo, para poder debater, seja quem está aqui, como no nosso caso ali numa retaguarda de suporte, tanto para a DTVM quanto para mineradores e quanto até para reguladores, porque a gente está nessa ponta de treinamento, você fazendo N coberturas, dando as divulgações necessárias, clarificando muitas coisas que às vezes a grande mídia traz de forma equivocada sobre o mercado. Todo mundo precisa conversar, governo, ANM, Banco Central, DTVMs, mineradores de pequeno, médio, grande porte, cede um pouquinho daqui, um pouquinho dali, até se chegar num senso comum importante, porque o Brasil precisa disso, não é questão. O Brasil sem mineração e sem agro, eu sinceramente eu sou pessimista, caso não tenha. A mineração responde por 20% da balança comercial brasileira, então só por aí a gente já vê a importância que ela tem, né? Agora, no caso da pequena mineração, realmente essa questão de falta de uma regulação está deixando o mercado num momento muito turbulento. Agora, a saída é o que a gente está procurando entender, né? E, como você falou, essa questão de comunicação, de buscar os entes desse elo, da cadeia, conversar, entender, buscar soluções, eu acho que de tudo isso que está acontecendo é o que a gente está tendo de melhor, porque até então não se falava tanto em mineração no Brasil, né? Se falava só de ilegalidade, mas de legalidade não. Então, agora recentemente tivemos uma reunião, uma audiência pública na Assembleia Legislativa falando da reserva legal, da realocação de reserva legal para quem quer fazer mineração. E aí, o que eu percebi é que muita gente desconhece o poder e a necessidade que a mineração tem na nossa vida. Ambientalistas que defendem que esse projeto não seja aprovado pelo fato de que ele vai trazer uma degradação ambiental. Mas se você for observar lá no fundo, por exemplo, a mineração, e foi um dado levantado por um dos deputados ontem na audiência pública, de que a mineração não chega a responder com 1% do estado de Mato Grosso.
Então, o ambiente que ela está trabalhando é muito pequeno para tanto alarde que se faz em cima da mineração, justamente por falta de conhecimento. Então, isso que a gente está fazendo aqui, trazendo esse assunto para o debate, mostrando que é necessário fazer governança, é necessário conhecer o seu cliente inicial e saber aonde vai chegar aquele produto que você está produzindo, é necessário, entendeu? Que esse assunto chegue a mídias maiores, para que a população seja mais impactada positivamente pela mineração. É isso que eu vejo. Tem, assim, uma cautela que eu sempre tento adotar, né, quando a gente está falando de questões socioambientais, que é ter uma percepção mais regionalizada, né? Então, você trouxe o indicador, 1%, né, que é o que representa atualmente. Então, na nossa percepção regionalizada, não seria um impacto, né, tão expressivo a ponto da gente levantar uma bandeira dessa como se fosse algo indissociável. Claro que temos que ter essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de preocupações relevantes. Em que medida isso vai ter que ser proliferado de forma a travar o ambiente da mineração? É que eu acho que a gente tem que pensar com mais carinho, né? Mas assim, as pessoas quando falam de mineração, também outro aspecto, pensa primeiro em quê? Em ouro. Né? Mas mineração é muito mais que isso. Muito mais. Por exemplo, tivemos prefeitos participando desse debate e falaram assim, gente, eu hoje preciso tirar brita para fazer asfalto no meu município e no meu município não tem. Se tem, está dentro de uma reserva legal. Eu preciso entrar nessa reserva legal para tirar o minério que eu preciso para atender a minha população. E se hoje ele não consegue tirar ali próximo dele, ele vai ter que buscar longe. Isso vai custar muito mais caro para a sociedade, né? Então, é um dos debates que eu percebi aí nessa audiência pública, que se busca trazer para a sociedade, trazer para uma gama maior da população conhecer a necessidade e a importância que a mineração tem na nossa vida, no nosso dia a dia. E o outro, Disney, você estava falando, eu estava até com a Natasha vindo para cá, a gente estava conversando, a gente está aí 10 anos da lei anticorrupção. Exato. Né, no mercado. E quando todo e qualquer mercado... Completado agora, né? Agora. Agosto desse ano. Agosto? 10 anos recentes aí da anticorrupção. E em qualquer mercado, em qualquer um, tá? Um dos motivos principais de se ter corrupção também, né? Corrupção, fraude, qualquer delito dessa ordem, se você dificultar demais, dificultar por dificultar, né? Vou colocar a regra aqui, praticamente impossível para aquela pessoa ali, naquele momento, cumprir. Não dá um período, termos de ajustamento de conduta ou coisas razoáveis. Nesse caso, nesse exemplo que você citou, não sei qual é o prefeito, não sei qual é o local, mas se ele não pode retirar a brita para fazer algo básico de infraestrutura para a população local e tiver que buscar longe, esse fato de ser longe, talvez de ter que fazer licitação com empresas desconhecidas, o transporte, etc. Além de você encarecer, você abre margem para aspectos ali de corrupção, suborno e práticas ilegais, às vezes você tiver algo um pouco mais facilitado. Facilidade não significa ilegalidade. É a mesma coisa do ambiental que a gente estava... Muito tem se falando tem ambientalista responsável e ambientalista irresponsável, na minha visão. Falar do meio ambiente... Se fala do meio ambiente sem observar o entorno. A mesma pessoa que está falando sobre o meio ambiente, falando um monte de coisa, ele está com o celular no bolso. Exatamente. Né? Que usou ouro e que foi objeto de uma mineração. Nisso ele não está preocupado. Ou um brinco, ou um relógio, alguma coisa no seu vestuário. Mas o ponto que vem nessa questão, mineração é uma prática extrativista, ponto. Eu nem gosto muito de usar o termo sustentável para mineração. Eu prefiro utilizar responsável. Sim. Você vai numa prática extrativista, mas de maneira
responsável. Assim como você vai ter pesca responsável ou irresponsável, essa extração, uma navegação responsável ou irresponsável, um próprio carro que esteja passando aqui na rua, se ele está bem cuidado, ele está poluindo muito menos que o carro que não está bem cuidado. Então, toda a prática pode causar algum dano ao meio ambiente. O que é importante a gente trazer é responsabilidade. E o que se vê hoje, infelizmente, nesse mundo, nessa discussão ambiental que você vê muito oportunismo ali, muito discurso de ocasião e pouca preocupação com a prática, para fazer algo de fato importante ali para se ajudar. Muita gente querendo holofortes, né? Mas não querendo resolver realmente o fato. O que eu acho que nas questões ambientais, que são importantes a gente sempre ter em mente, porque eu concordo plenamente com o Vinícius, né? A mineração é exploração, não tem como a gente falar em algo que seja naturalmente sustentável. Mas a gente tem que pensar em formas de compensação. De que maneira isso vai se tornar algo responsável para ser compensado para o meio ambiente, né? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Os carros que são elétricos, né? Tesla, tem um monte de carro elétrico aí. Estudos recentes estão falando que o lítio, que está sendo a matéria-prima, né, para a construção desses veículos, está poluindo. Então, assim, de uma certa forma, a própria bateria desses carros, o descarte disso também gera poluição. Enfim, então a gente está descobrindo o santo para cobrir o outro, né? A prática que como isso vai acontecer é que tem que ser feito com cautela, de forma responsável e que tenha uma medida de compensação, uma política, né, Vinícius, de compensação, de um descarte adequado, de uma organização interna. Aí entra muito a parte do compliance, para você entender o risco da sua atividade, né, fazer uma apuração de fato do risco inerente, o risco residual, e a partir dessa constatação, delineado isso tudo muito bem, partir então para a adoção de medidas que vão te deixar na ponta como empresas que são preocupadas com o meio ambiente, que estão com essa política do meio ambiente socioambiental, de forma geral, muito latente dentro da atividade. Né? E a gente tem problemas tanto no grande como no pequeno, mas eu acho que o grande, o desastre é maior. E a gente está vivendo isso agora aqui no Brasil. No Nordeste temos uma situação da Braskem lá, que está afundando uma cidade inteira. Aí você vê, inclusive a empresa estava listada para participar da COP28. Olha só, e desistiu de participar desse evento que trata da questão climática, da questão ambiental do Brasil e do mundo. Então, a gente observa que mesmo os grandes, que têm toda essa questão de prevenção, enfrentam problemas sérios, né? Com certeza. E o pequeno, que às vezes não é tão... não impacta tanto a questão ambiental, sofre pressões até maiores. E aí, trazendo só o compliance rapidamente, que você está falando, uma gigante, uma empresa gigante que está enfrentando problemas, tantas outras gigantes que enfrentaram problemas, tantas gigantes que quebraram, N exemplos aqui, não vou perder, e também o pequeno, ele tem que pensar em compliance para ele crescer de forma sólida. Sustentável. Né? Se ele for construir o terreno dele na areia movediça, vai afundar. O grande, ele está com uma estrutura muito grande, se ele não pensar em compliance para manter aquela estrutura ali bem protegida, vai ter uma hora que vai cair a queda, né? Mas é importante você colocar isso, porque às vezes o grande não ouve o compliance. Não ouve. Você já sentiu isso? Você já sentiu isso na pele? Falar assim, olha, não faz isso, porque isso vai acontecer isso, isso e isso. Aí o gestor fala assim, não, deixa passar por essa vez, aí eu tenho certeza que você já perdeu alguns cabelos por isso. Já foram, né? Mas já ouvi muito, e assim, agora já ando mais resignado, mas assim, e com tristeza quando você ouve isso, né? Quando o famoso ditado santo de casa às vezes não faz milagre, foi o que me fez vir para o mundo de fato da consultoria, do outsourcing, exatamente porque quando a gente vai, querem nos ouvir. Aí já é diferente, independente da forma. O ideal é que faça isso sem uma pressão regulatória, sem ter passado por um caso de fraude. Esse é o melhor. Mas
a gente sabe na prática que sempre nos procuram. Geralmente só procuram vocês quando já não tem quase solução. O paciente está morrendo, precisa de uma solução. É quando o calo aperta, né? Chama a doutora Natasha e o Vinícius lá que vão resolver o problema. Só quando o calo aperta, né? Então, às vezes você vai... Quando você não faz alguma coisa, eu só vou no dentista quando o dente está praticamente... caindo. Eu já não estou mais aguentando, aí eu vou lá, mas é muito pior. Eu vou lá e sofro muito mais. Faço, é importante, vou resolver, mas não resolve. Então, infelizmente, já ouvi muito. E você vê, às vezes, o compliance dentro de uma instituição, independente do porte dela, eu costumo dizer que compliance dentro de uma instituição é um grande... tirando outras N importantes, é um grande protetor de CPF. Ele está ali protegendo, fazendo algo que a alta administração deveria estar fazendo, ela só não faz porque ela não tem tempo, nem conhecimento técnico para aquilo. Uhum. Então, por isso você precisa trazer alguém de compliance. Compliance não pode ser colocado qualquer um ali na posição. Já passou isso. Antes, no início, lá quando eu comecei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Compliance no Brasil era muito... Então, você começa a estudar. Agora, você colocar... não ouvir, ou ter o tal do compliance que a gente falou aqui da outra vez, só para inglês ver, não vai. A coisa definitivamente não se sustenta. Né? Eu digo que eu estou querendo emagrecer, mas antes de vir para cá eu comi um McDonald's. Então, assim, onde que eu quero emagrecer fazendo isso? Então, não funciona. Então, as ações precisam corresponder com as necessidades. Agora, é a mesma coisa que você ter um cachorro em casa. Cachorro é ótimo para brincar, para passear, só que ele vai roer um móvel indevido, vai roubar um chinelo, vai fazer um xixi fora do lugar. O compliance ele é importante. Muita gente gosta do compliance para fazer uma mídia. Eu tenho compliance, eu tenho ESG, vende isso, mas na prática ali no dia a dia... Não coloca na... ou não quer... Uma prioridade. Coloca ali como deixa de escanteio, é sempre o último na hora do orçamento... E aí, realmente, a coisa não... Eu acho que compliance é igual comunicação, né? O pessoal só usa quando precisa... Passa por isso. Quando você precisa dar algum tipo de resposta. Eu chamo o pessoal da comunicação lá para resolver esse pepino. E aí aqui. eu volto para falar da questão cultural. Isso é cultural. Exatamente. Né? E, assim, a gente não tem que ficar também no mundo da Alice, né? País das Maravilhas, achando que do dia mundo pra não é noite... cor-de-rosa, né? Não é. Que do dia para noite a gente vai conseguir entrar, né, na cabecinha de cada um dos agentes que são relevantes aí no mercado para dizer a eles o seguinte: o compliance, ele tem que estar dentro da sua empresa. Não vai ser do dia para noite. E aí, quando eu falo com o Vinícius que esse nosso trabalho de comunicação, de divulgação, é mais para que faça, né, esse trabalho de aculturamento. Mas eu acho que é muito falta de conhecimento, realmente. É falta de conhecimento e tem o time das coisas, né? Eu fiz uma obra recente e eu ouvi isso da pessoa que foi lá fazer o orçamento para mim de cortina, para os quartos, né? Aí eu falei, pô, caramba, mas tá caro demais. Aí, brincando, conversando, uma pessoa muito simpática, conversando, falei o que eu fazia, etc. Ela falou, pô, tá vendo? O que você sofre, às vezes, na tua profissão é o que eu sofro na minha. Você talvez não tenha questionado tanto o valor do piso, as coisas ali no início da obra, só que eu chego no final. Aí no final que o orçamento já está apertado, eu pareço mais caro do que, mas você vai dormir sem cortina no quarto? Então, assim, tem uma questão aí do timing também das coisas. Quando você não faz o compliance com viés preventivo, existe algo no programa de compliance que eu e a Natasha cansamos de fazer, e uma das coisas que a gente coloca no primeiro pilar, de fato, em qualquer empresa, tá? Pode ser na sua empresa aqui de comunicação ou numa empresa gigante qualquer do mundo. O compliance, ele precisa ter uma coisa do pilar dele que a gente chama ali de novos produtos e serviços. Um novo produto ou um novo serviço, normalmente, quando é criado, você vai abrir um novo podcast. Ou uma empresa vai lançar um novo produto. Se ele não ouvir o compliance no dia zero daquele projeto, não lá no lançamento, ele pode ter problema grande lá na frente. Porque se ele não ouvir antes, ele não vai ouvir. O compliance, uma gestão de riscos, ele vai olhar ali se a empresa tem estrutura de pessoal, se tem estrutura até de mobiliário
para aguentar aquilo que vai fazer, se não tem nenhuma vedação no país que você está pensando, se não tem alguma vedação para determinada publicidade. Eu já passei empresa com produto para sair, tudo pronto, tudo mais para sair, e aí envolveram para cumprimento de regra, chama o compliance aqui, chama algumas pessoas ali no final para fazer. E aí eu pontuei algo que impediu o lançamento do produto. E aí o que ficou taxado na empresa? Que eu impedi o lançamento do produto. Eu só alertei, olha, se lançar desta forma, tem o risco disso aqui acontecer. Veja, no meu discurso eu não travei nada. Eu só falei que se fizer isso, tem o risco disso acontecer. Mas só que nessa hora, quem toma a decisão, não vamos chamar o compliance, que o compliance vai embarrear aqui, não aguenta ali, não assume o risco de lançar o produto, como esse exemplo aí, para acontecer. Então, assim, não tem muito o que fazer. A compliance está no nosso dia a dia aí. Eu quero trazer esse exemplo seu até para a nossa realidade da mineração, no caso aqui do ouro, e a gente teve recentemente a Operação Hermes aqui. As empresas, grandes empresas e cooperativas e mineradores aqui do Mato Grosso compraram o mercúrio de uma determinada empresa. Receberam a nota fiscal, para eles estava tudo ok. Se essas empresas tivessem feito um compliance correto, compliance ia identificar, vamos lá saber, o que eles têm de lastro lá? Como é que está a documentação dessa empresa? Ele realmente tem condição de vender esse ouro? E o ouro não, o mercúrio, ele é legal? Aí já fugia desse risco. Me corrija se eu estiver errado. É por aí. É a tal da diligência. Isso. Então, a gente falando dessa forma, quem está nos assistindo que é do mercado do ouro vai entender rapidamente. Isso, é fazer a diligência prévia, né? A gente tem uma cautela de avaliar o que está por trás daquilo que você está se propondo a iniciar. Que o empresário não tem muitas vezes esse tirocínio, né? De entender qual é a dificuldade. Mas é engraçado, né, que esse mesmo empresário, ele não tem, mas no dia a dia da vida dele, ele faz diligência o tempo inteiro. Quando ele vai comprar um videogame novo para o filho, que o filho falou que quer, porque quer um videogame, ele vai fazer uma pesquisa. E ele achou um videogame bem mais barato em determinada loja. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Se você vai comprar online, deixa eu verificar a reputação dessa loja para ver se é isso mesmo. Exatamente. Então ele vai num site como o Reclame Aqui. Se ele vai conseguir entregar, se alguém já comprou e não entregou, ele não entregou. Ele está fazendo ali uma diligência. Então tem a diligência básica, que qualquer empresa pode fazer, você não precisa de um compliance para isso, checar se a empresa é autorizada, etc. E aí você vai ter o que a gente chama da due diligence detalhada, que aí tem técnicas, tem algumas questões por trás de você verificar não só na entrada, mas durante o período de relacionamento com o fornecedor, com o que for, para ver se aquilo ali funciona de fato. Você vê a diligência, o compliance está no nosso dia a dia. Compliance está no nosso dia a dia. Né? Se eu estacionar num local proibido, eu posso tomar uma multa. Então, estão fazendo um compliance ali regulatório. Você estacionou no local errado, eu posso tomar uma iniciativa assim, será que eu posso estacionar ali? Então, vou fazer o compliance olhando para ver se tem uma placa que eu possa estacionar ou não posso. Então, são várias... E acho que até na nossa convivência com as pessoas, é vantajoso, é legal para mim estar junto com o Vinícius. Sim. Isso já é uma forma de compliance, né? Já é. Isso vai trazer algum risco para a minha imagem? Sim, não com certeza. Porque hoje a imagem é um dos valiosos ativos que todo mundo tem. Acho que é o maior ativo que a empresa tem, a gente tem, né, no dia a dia. Ô, Disney, você é casado? Sou casado. Você fez um compliance antes de casar. Verdade. Natural. Você não conheceu e no dia seguinte casou. Você conheceu, passou por ele, vale a pena. A família, o irmão. Né? Então você vê aquela brincadeira. A sogra, principalmente a sogra. Quando você casa, o compliance da sogra é sensacional. Eu, nesse caso, eu dei sorte. Mas você fez um bom compliance com a sogra? Eu fiz um bom compliance. Mas tem algumas questões no dia a dia aí dentro do compliance. Às vezes, para um empregado doméstico, ou você vai receber pessoas na sua casa, quer contratar um buffet, tudo você vai olhar para ver aquilo ali se está correto. Sua casa está imunda e você não tem tempo para limpar. Você vai pegar a primeira pessoa que você viu na rua e pedir para ir lá limpar a sua casa, não vai fazer isso.
Mas para isso tudo existe técnica, exato, né? Então, assim, hoje a gente está trazendo exemplos que são ordinários, cotidianos, para poder exemplificar. Isso, exatamente, né, porque as pessoas falam compliance, mas o que é compliance? Eu acho que nesse bate-papo de hoje aqui a gente conseguiu exemplificar. A gente traz o cotidiano, mas como a Natasha falou, tem técnicas e estudos aprofundadíssimos para determinar. Claro que depende da relevância. Né? Se vai um fornecedor de caneca, é uma coisa. Uma estrutura ali dentro do mercado de ouro, de marcação química, do cliente que está comprando, aí é outra história e é o que a gente... outro patamar. É o que a gente tem feito. Recente eu participei de um congresso ibero-americano apresentando um trabalho e uma frase que eu uso muito é que o compliance, ele é alfaiataria, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que ele é feito de forma personalizada. Então, assim, o que se faz hoje para uma indústria não é a mesma coisa que se faz para mineração. Então, o olhar técnico que vai por trás de tudo isso que é importante, né? Porque também não adianta eu me identificar como consultora de compliance, fazer um trabalho para você que vai ser perfeito, vai funcionar para a tua realidade empresarial, vai dar certo. Se você for fiscalizado, você tem condições de demonstrar o seu programa e você não vai ter as penalidades ou vai ter uma redução das suas penalidades por isso. E, em contrapartida, eu atuar numa outra empresa e adotar as mesmas políticas que não cabe a essa outra empresa, seja por questões regulatórias, legais, seja pelo próprio mercado e a atividade que ela desenvolve. Então, o compliance, ele é alfaiataria, ele é personalizado. E uma outra observação que eu ia fazer aqui para ficar mais claro também a questão do compliance, é que o compliance, ele precisa ser entendido, eu até li num artigo, eu não me recordo o nome do autor, mas eu me comprometo a trazer depois, que ele comenta assim, que o compliance, ele tem que ser óleo e não areia nas engrenagens da empresa, né? Então, ele não pode travar. Ele tem que realmente proporcionar uma fluidez na dinâmica empresarial para que isso tenha um efeito positivo imediato ou também, dependendo da questão, a médio e longo prazo, né? Então, ele precisa ser o óleo, não que vai travar, por assim dizer, aquele serviço ou aquele produto que está em vias de sair. Mas ele teve a cautela de falar, isso existe o risco. E aí, é a alta administração que vai dizer qual é o apetite do risco que ela tem para aquela situação, já sabendo que dentro da perspectiva do programa que foi desenvolvido, aquilo ali tem um impacto, né? E qual vai ser esse impacto? Né? Vai ser reputacional, vai ser porque vai existir uma fiscalização e você vai poder ser autuado em razão disso, então vai doer no seu bolso porque você vai pagar uma multa. Então, são N os fatores que a gente avalia, mas o compliance, ele é óleo, ele não é areia nas engrenagens. Né? Lubrifica. Exato. É aquilo, no compliance não pode ser o detentor do não. Né? Ficar falando não para tudo, não faz. Né? Nesse caso aí, você vai dar as recomendações e essa administração ele não pode travar a engrenagem, mas tem o papel fundamental de fazer a máquina girar de forma adequada. Né? Azeitada, né? Isso. Agora, Vinícius, você escreveu recentemente um artigo para o site Minera MT falando da resolução da NM a 129. Sim. E tem alguns pontos dessa resolução que começam a funcionar já no começo, entram em prática já a partir de janeiro de 2024. O que muda? Explica um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Perfeito, e tem tudo a ver com o que a Natasha falou, sem saber qual seria a sua próxima pergunta. O que a Natasha falou de compliance ser uma alfaiataria é exatamente o que os artigos 16 e 17 colocam. Você tem que ter uma estrutura de governança de controle adequado à sua complexidade, adequado à complexidade dos seus negócios. Então, em exemplos do cotidiano, pegar uma grande empresa e achar que vai contratar aqui um serviço como o nosso para fazer 2, 3 políticas e está resolvido, falando da NM 129, vai elaborar uma política de prevenção ao lavageiro e está resolvido o seu problema, está enganado. Isso não vai servir nem para o pequeno nem para o grande. Você ter só uma política. Ter só a política é fácil, vai no Google. Você acha um monte de modelo de política. Ou pede para o chat GPT. E pede para o chat GPT, o chat GPT faz. Agora, essa política vai estar adequada? É claro e óbvio que não. Então, o que tem nessa questão da NM 129 que entra agora a partir de janeiro e que parece que muitos do mercado ainda não perceberam,
As pessoas não perceberam qual é a importância disso. É que quando você vai colocar toda essa governança de controle para os aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro, e como o nome diz, prevenção à lavagem de dinheiro, ele passa muito pelo fato de ter essa complexidade. Você está num mercado que falando do ouro, é um mercado maravilhoso para quem quer lavar dinheiro, porque o valor agregado é enorme. De algo, num punhado aqui de ouro, você tem milhões na sua mão. Então, para lavar dinheiro, o custo de oportunidade do criminoso para lavar dinheiro é esse. Ele não vai lavar dinheiro, ele não vai lavar R$100. Pra você ter ideia, uma barra de ouro de 10 quilos, ela é do tamanho de um tijolinho daquele de churrasqueira. Exato. Entendeu? Então, E 3 milhões de reais hoje. Para o comércio ilegal... Isso vai... Então, você vai sempre... O criminoso ele vai sempre buscar alto valor agregado ou algo que gire muito rápido. Que gire muito rápido. Por isso que a tendência é ir para o mercado financeiro. O que precisa para a questão da NM 129, que eu até coloquei no artigo, são 8 passos para uma... São 8 passos aí importantes para uma questão. Respeitar respeitar a complexidade, olhar para si próprio, fazer um diagnóstico antes. Você não pode tratar doença nenhuma sem fazer um diagnóstico antes. A gente não está falando aqui de uma gripe que você vai tomar um Tilenol, uma Novalgina. Você tem que tratar algo, fazer um diagnóstico, fazer um raio-x, fazer uma ressonância, entender o seu problema e atacar o problema da forma adequada. Senão, o que a Natasha falou, se não for uma alfaiataria, se for pegar um produto ponto, você vai gastar, às vezes, um pouco menos no início, mas certamente vai gastar muito mais no longo prazo. Se você fizer algo adequado, é praticamente certo que você vai gastar talvez a mesma coisa ou menos logo no início, e você vai ter algo saudável, vai lucrar muito mais e vai ter muito mais tranquilidade, porque talvez o preço melhor para esse mercado, principalmente no momento de agora, é quando for a hora de dormir, deitar no travesseiro e pensar em outras coisas. Não em problemas por não estar fazendo um compliance adequado. O nome do artigo é 8 passos de PLD FTP para realizar negócios mais saudáveis na mineração de metais e pedras preciosas. Eu vou colocar o link na nossa publicação para que as pessoas possam depois dar uma lida, que vale muito a pena. Legal. É muito conhecimento e parabéns aí. Eu já estou encaminhando aqui para o final do nosso podcast, agradecendo a vocês por esse bate-papo. Eu tenho certeza que quem gosta do assunto, quem desconhecia, agora passa a conhecer mais profundamente e de uma forma bem didática, né? Achei bem bacana esse bate-papo com vocês aqui. Obrigada. Mais uma vez, obrigado por aceitar esse nosso convite para esse bate-papo. É sempre um prazer, Disney. Agora com reforço aqui da Natasha, tenho certeza que vai ser bem melhor. E é isso, a gente está aí à disposição do mercado inteiro como um todo. Tanto eu quanto a Natasha vamos estar sempre disponíveis. Então, a empresa está tomando um corpo bacana. A Natasha tocando tudo por aqui na região centro-oeste, junto comigo. Eu vou estar aqui a partir de janeiro, né, que agora eu vou tirar algumas merecidas férias, mas a partir de janeiro, estar 3 dias na semana aqui na região. Então, a gente vai... O que a gente está trazendo não é uma consultoria, um custo a mais. O que a gente está trazendo é solução. Então, quando a gente sentou num café para debater, a gente falou, vamos levar solução, não vamos levar mais do mesmo. Então, é trazer solução. Então, discursos vazios ou questões oportunistas passa longe daqui. Sim. Aqui o objetivo é, de fato, ajudar a quem precisa, entendendo o momento, entendendo, às vezes, até que não conhece muito bem, até na hora de uma precificação, a gente leva isso em consideração. Eu não vou pagar muito, às vezes eu não vou nem pagar pouco por algo que eu desconheço completamente. Então, nosso primeiro desafio, a gente está planejando aí para o primeiro TRI um evento, e com certeza a gente vai contar com a cobertura aí da DP Marketing Digital, para fazer um evento na região exatamente para explicar aspectos aí de compliance e como ele, na prática, pode ajudar o setor. É importante. Desde já agradeço por
confiar no nosso trabalho aí também. Doutora Natasha, é importante colocar também que vocês hoje atuam não só no mercado do ouro, né? Sim. Estão em outros setores também. Isso, porque o compliance, como a gente estava colocando aqui, ele se aplica às pequenas, às médias e às grandes empresas, né? Independente aí também do ramo ou da atividade, tem cabimento em cada uma delas e é relevante para cada uma delas, a gente faz compliance o tempo inteiro. Então, a gente está à disposição, agradeço demais novamente aqui o espaço, Disney. Foi um bate-papo muito bacana e a gente está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez aí por vocês aceitarem esse convite e deixo o espaço aberto para que vocês venham mais vezes. E convidar quem está nos assistindo agora a levar esse nosso conteúdo para outras pessoas, para gestores de empresas, para que eles possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o Compliance desenvolve, que é muito importante. E além de trazer segurança para a empresa, né? Com certeza lá no final de tudo traz lucro, que é o que quem trabalha, né? Quem tem empresa hoje busca isso, né? É isso aí. Você garante também que o seu patrimônio está bem resguardado. É isso. E encerrando o nosso bate-papo, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também o Instituto Somos do Minério. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.